Nesse vídeo, eu vou falar sobre duas coisas que são muito importantes e provavelmente está te atrapalhando a conquistar o que você quer e alcançar os seus sonhos. Elas se chamam pane e pânico. A relação entre as duas é muito importante da gente conhecer, porque sem conhecer uma, você gera a outra e você acaba tendo um monte de problema na sua vida. E eu vou fazer uma relação com um carro. Então, eu tenho um carro e eu já tive um problema de acender a luzinha de aquecimento. É uma luzinha, talvez se você nunca teve esse problema, ele é uma luzinha de temperatura. Então acende uma luzinha ali no painel do carro do lado esquerdo, provavelmente. Também já vi a luzinha ali do óleo. Então deu um probleminha no motor, eu já vi essa luzinha. E isso ele quer dizer o quê? Que deu uma pane no carro. Beleza? Também dá pane no carro e o carro desliga todo, né? O fusível ali e tal. Às vezes é só você trocar um fusível de 5, 10 reais, você leva no eletricista e o cara te cobra rios de dinheiro. E é isso, tá? Isso é uma pane. Então, uma pane pode ser, por exemplo, você ficar ansioso, deu algum problema, faltou dinheiro, isso é uma pane. Agora, quando você não sabe resolver a pane, aquela pane se estendeu por tempo suficiente para gerar um problema maior no carro, por exemplo, pode quebrar o motor e dar ruim ali. O que acontece? Você entra em pânico. E aí são crises de pânico, crise de ansiedade, um monte de problema emocional e mental que a gente tem. E tudo isso por quê? Porque você não sabe se é aquela. Como que aquela pane funciona, o que gerou ela, qual o problema. Porque no carro, quando acende a luzinha de temperatura, você sabe que está faltando água no carro. Ou que o motor aqueceu. Quando acende a luz da reserva no carro, que é uma pane seca que chama, né? Pane seca, na verdade, é quando acaba o combustível todo. Mas se acende a luzinha, você sabe que tem um alerta ali. Então, e o nosso corpo também tem isso. A nossa mente também acontece isso. Quando às vezes você fica com uma dor de cabeça, quando você tem uma intuição, um pressentimento, é um alerta. E isso é uma visão geral da pane e do pânico. Beleza? Então a pane geralmente ele é um problema. E eu tô olhando para baixo porque eu fiz tudo isso aqui de anotação. Boa. Então, é isso. A pane ela é um problema. E o exemplo que eu dei é acabou o dinheiro. Isso é uma pane, cara. Acontece. Beleza? Faltou dinheiro, acabou o dinheiro. Zerou. Beleza. E o que é o pânico? O pânico é o problema não resolvido. Então, quando você não resolve esse problema de falta de dinheiro, e vou te dar um exemplo melhor ainda. É, o problema não é a falta de dinheiro ou ele não ser resolvido. O problema é você não saber como resolve esse problema. Então, faltou dinheiro e você não sabe como resolver, provavelmente você vai entrar em pânico. E isso poderia ser o gancho do vídeo lá no começo. Então imagina, acabou o dinheiro, deu pane, não sei resolver, deu pânico. E aí que vem as questões aqui agora, que é, cara, primeiro, lista todas as panes que não foram resolvidas. E aí vamos lá. A gente já sabe que pane é um problema. Então, coloca os problemas que você não conseguiu resolver, que te geraram algum tipo de sentimento. Isso é ótimo. Então, outra coisa que eu botei aqui também foi listar os problemas que eu tive. Então, fazer um mapeamento de hoje, os problemas que eu tô tendo. E, cara, você pega uma coisa ali relacionada a dinheiro, por exemplo, pega os problemas que você está tendo em relação a dinheiro. Um deles, por exemplo, é dívida. E aí, eu vou aplicar agora um conceito que eu tô aplicando para mim nesse ano de 2026, que é desacelerar e um pouco mais lento, mas para poder ir mais fundo. Lá ele, né? Brincadeira. Mas é isso, é a gente desacelerar para poder cavar mais fundo. Igual na sapata de uma casa, é a gente conseguir ir mais fundo para conseguir construir um prédio, e não uma casa, mas conseguir construir um prédio mais firme, mais sólido. Beleza? Então, é isso. Se a gente tem uma pane, que é faltar dinheiro, que é um problema, para a gente não entrar em pânico, primeiro a gente tem que entender os problemas que não foram resolvidos em relação a isso. Beleza.
Agora, se eu não sei resolver, eu tenho que resolver. Então, se eu não sei ganhar dinheiro, eu tenho que correr atrás de aprender a ganhar dinheiro, de ganhar dinheiro. Beleza? Show. E aí, vamos lá. Um problema que a falta de dinheiro causa, dívida. Cara, a dívida ela gera cobrança de outras pessoas. E a gente está sendo mais profundo. E se ela gera cobrança, qual o melhor jeito de lidar com isso? O Pablo Marçal e qualquer pessoa de finanças, ele vai falar que a gente precisa receber essa cobrança, atender o telefonema e falar com a pessoa que está te cobrando que você vai pagar. Se você não tem dinheiro agora para pagar, você fala que você vai pagar e agora você não tem dinheiro para pagar. E se você tem 50 reais, que você pague 50 reais. Beleza. E se você não tem, você fala para a pessoa que não tem. Beleza. Mas você tem que aprender a lidar. A gente tem que aprender a lidar com as dívidas. Tá? E isso é só um dos problemas da falta de dinheiro. Eu pensei também o seguinte, sendo mais profundo. Eu sei fazer dinheiro. E mesmo que eu não soubesse, se você pega uma coisa sua e vende, por exemplo, você tem uma bicicleta, você vende a sua bicicleta, é um jeito de fazer dinheiro. E é um jeito simples. Cara, seu videogame na loja tá a R$ 2.000. Sua bicicleta ou videogame também, tá na loja a R$ 2.000. Você bota para vender por 1.200, vai vender. Beleza? E como que você faz isso? Bota num grupo de WhatsApp, bota no marketplace do Facebook, vai vender. As únicas coisas que esses caras de finanças falam para não vender são carro e casa e patrimônio. Isso não se vende em momento de crise. Por quê? Senão você vai fazer o contrário que se deve fazer em investimentos, que é vender na baixa e comprar na alta. E parece óbvio isso, e eu já tirei por óbvio por muito tempo, mas cara, não é óbvio. Você comprar na baixa e vender na alta significa você comprar coisas usadas dos outros numa oportunidade. Quando todo mundo tiver ferrado, e para você estar comprando coisas dos outros nesse momento, você tem que ter guardado dinheiro. E no momento de alta, você vender as suas coisas. Então, você tem um carro. Antes da pandemia, um Celtinha, não sei qual ano, mas ele custava uns 15 mil reais. Depois da pandemia, ele começou a custar 35 mil reais. Isso seria você vender na alta. Beleza? Então, vamos lá. Cara, se eu não sei resolver a pane, como eu te falei agora, resolver, se eu não sei ganhar dinheiro, e o meu problema é a falta de dinheiro, ou seja, minha pane é falta de dinheiro. Eu não sei ganhar dinheiro, ou seja, eu não resolvo ele, me gera um pânico. Só que antes de gerar o pânico, o que eu tenho que fazer? Resolver. E como é que eu faço para resolver se eu não sei? Eu tenho que pesquisar quem conhece daquela pane. E uma coisa importante, eu preciso saber disso antes de acontecer. Então, exemplo, se eu sou marido, eu tenho que procurar pesquisar as panes que pode dar no casamento, os problemas que podem resolver antes de ter o casamento. Logicamente que o mundo não é perfeito. Eu gostaria muito que fosse dessa maneira e que eu, Igor, tivesse feito isso. Mas já que eu não ouvi isso antes, eu estou falando para você. E a gente pode fazer isso tudo a partir de agora. Então eu estou buscando construir em 2026 uma empresa mais sólida, mais profunda, com bases, com tijolinho por tijolinho, desacelerando do jeito que eu te falei. Então, eu vou pesquisar muito mais agora sobre os problemas que uma empresa pode dar muito mais profundo. E uma coisa que eu estou pesquisando agora, e tem muito mais para o lado profissional, porque os outros o pessoal lá trata como clichê, é a parte emocional. Então, pesquisar sobre as panes que podem dar em um empresário, e olha que eu já empreendo há 5 anos, e eu vou começar a pesquisar isso agora, mas para tu ver como é que a gente às vezes constrói as paradas em castelo e vira um castelo de areia, sem base, mas eu tenho certeza que ainda dá tempo. Eu sou um menino ainda, um garoto construindo uma empresa, né? Beleza. Então, cara, listamos todos os problemas, listamos as panes, e a gente tem que tratar e falar sobre essas panes uma por uma. E eu já ouvi muito isso. Mas se você
tá vendo esse vídeo, cara, tratar cada uma das panes é você parar, olhar aquela pane, refletir sobre ela e você tentar achar soluções. E tem muito de tentativa e erro, e tem muito de você modelar as outras pessoas, de você ouvir um conselho, de você pedir um conselho. E principalmente, cara, de acordo com a Bíblia, de acordo com Jesus e com Deus, se você é cristão, ou de acordo com a crença que você tem. Então, só um exemplo aqui. Cara, se você tem a falta de dinheiro e você tem a dívida, que é uma consequência dessa pane, cara, você tem que parar, fazer isso que eu fiz agora. A dívida e você, cara, como é que é a melhor maneira de lidar com isso? E o ChatGPT hoje está muito fácil, né? Então, eu pesquisaria, cara, ChatGPT, pega aí os top livros de finanças e, cara, como que eu lidaria com finanças? E aí eu escreveria aquilo, tentaria internalizar para quando tiver esse problema eu conseguir lidar dessa maneira e não entrar em pânico. Não entrar em pânico, esse é o principal objetivo. Então, se quando a gente tem ali uma ansiedade, até uma crise mesmo, a gente precisa saber lidar com aquilo. Tem um livro chamado Bullet Journal que eu estou lendo agora e ele fala que uma mãe fazia lá o journal dela, né, que é tipo uma agenda, tinha tudo do filho, que tinha alguns problemas de saúde. Quando o filho passa mal e aí o paramédico vem atender, ela arranca a folha do caderno e dá pro paramédico levar para os médicos e aquilo salvou a vida do filho dela. Por que que ela já tinha esse caderno escrito com todos os medicamentos, horas, descrevendo ali as convulsões que o filho dela tinha e etc. Porque ela já estava mapeando as panes e os problemas que podiam dar. Quando aconteceu, ela já estava pronta e preparada. Eu nem tinha pensado nisso. Mas é exatamente isso. Então, mensagem final agora. Cara, eu tenho uma crença que dá para faturar 20 mil reais. Mas tem algumas coisas me impedindo. Então, eu vou tentar mapear para poder resolver cada uma delas. E uma dica, tá? Tá falando até com a minha esposa aqui. Uma dica. Quando você acha que tem um bloqueio emocional, algum problema está acontecendo, cara, se coloca num desafio. O desafio, ele expõe o teu bloqueio emocional. Ele expõe o teu bloqueio emocional e você fica muito mais evidente e você consegue pelo menos ter um controle maior do que você pode fazer. Então, o desafio evidencia o teu bloqueio, depois eu e você, a gente conseguir resolver isso, porque ele já está mais evidente. Então a gente pode testar algumas coisas, e eu vou te dar um exemplo concreto disso. Quero faturar mais, quero vender. Cara, se coloca no desafio. De vendas, cara, pega para vender na rua alguma parada. Bota alguma coisa sua no Facebook Marketplace para vender. Se coloque em alguma situação difícil. Isso é um desafio. É desafiador. Trabalha para alguém se você é empreendedor. Ou se você trabalha já para alguém, vá empreender. Isso é um desafio que vai evidenciar todos os seus bloqueios. Se você acha que tem um bloqueio de dependência emocional de alguém, cara, cria um desafio para ficar longe dessa pessoa. Por um tempo, não estou falando para você se afastar para sempre, não. Por um tempo. Isso vai evidenciar o bloqueio. Imagina, evidencia para você que você realmente tinha. No primeiro dia que você está sem falar com aquela pessoa, você já sente uma necessidade ali, não consegue ficar sem. Cara, isso é um desafio. Então eu dei aqui dois exemplos diferentes. Um na parte emocional e o outro na parte de dinheiro, finanças. Vamos pegar aqui na minha parte empresarial. Se eu acho que é difícil de vender, sei lá, vou pegar aqui para poder vender na rua também, ou vou pegar aqui para vender o meu serviço de uma maneira mais barata ou mais caro se eu já estou vendendo. Só isso já evidencia um bloqueio na minha cabeça aqui, que eu preciso tratar. Será que se eu vender mais caro tem gente que compra? Será que eu vou ter que me posicionar de um jeito melhor? Cara, só isso já evidencia um bloqueio. E eu tenho que tratar cada um deles e é isso que eu vou fazer agora. Igual eu fiz aqui. O meu objetivo de ter anotado todas essas paradas aqui foi aprofundar mais e pensar mais naquilo. E cara, isso é muito, muito brabo.
é algo que é essencial para a gente construir as coisas. Eu acho que eu fui um pouco prolixo e repetitivo, mas eu acho que valeu a pena aí. Se você gostou, curte, compartilha. O meu objetivo é não desistir e continuar gravando os vídeos aí com o que eu tenho aprendido, porque é uma maneira de aprender também, né? Eu até gravei um vídeo sobre isso, que obter conhecimento para ensinar é muito melhor. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui. Tamo junto. É só o começo.